Nós estamos numa sequência de estudos, né? Começamos na semana passada. É uma sequência muito importante para nós. Como eu comentei, nós estamos abordando os nossos artigos de fé. É um estudo que nós precisamos fazer pelo menos uma vez ao ano. Já tinha quase 3 anos que a gente não fazia. Então, a importância disso, desse estudo, ou dessa sequência de estudos que nós estamos fazendo aqui, é para fortalecer. Você que já conhece o que nós estamos abordando, fortalece. Mas muitas pessoas ainda não conhecem. E nós temos um desafio muito grande como Igreja de Cristo. Porque muitas vezes tem movimentos por aí que batem na nossa porta e confundem a cabeça dos outros. E hoje, esses movimentos não estão só batendo na porta da gente, não. Esses movimentos estão usando também as redes sociais. Eu participo de alguns grupos no WhatsApp, por exemplo, do pessoal que estuda a Bíblia, né? E sempre tem um ou outro que aparece lá. Até há pouco tempo agora eu tive uma discussão no bom sentido da palavra, né? No sentido de trocar ideias ali, em um grupo em que as pessoas estavam defendendo que Trindade não existe. E esse grupo tem muitos novos convertidos. Isso preocupa, porque confunde a cabeça dessas pessoas, que às vezes não têm o conhecimento necessário, né? Então é uma coisa muito importante nós estarmos também falando sobre isso. E outra importância, nós fazemos parte de uma denominação que já tem história. Falei para vocês, a Igreja do Nazareno, ela nasce em 1895, nós temos uma identidade, uma tradição. E se nós não fortalecermos essa identidade, se a gente deixar para lá o que nós acreditamos, com o passar dos anos, ninguém mais vai se lembrar. Quer ver um exemplo de uma coisa que já tem acontecido na nossa denominação? Eu não sei se você sabia, mas a nossa denominação tem um inário. Nós não sabemos cantar as músicas dele. Pouquíssimas pessoas sabem cantar as músicas do nosso inário. Só aqueles pastores mais antigos, né, que sabem, que conhecem. Eu, por exemplo, não conheço nenhum. Vamos dizer que eu não conheço nenhum, talvez uns 3 ou 4, né? Então nós temos essa dificuldade. E o tempo vai passando e a nossa identidade vai sendo suprimida pelos novos movimentos, pelas coisas que estão surgindo por aí. Então, por isso que é muito importante nós estarmos sempre estudando e fortalecendo a nossa identidade também. Então, hoje, nós estamos aqui iniciando o 2º, o 3º e o 4º artigo de fé. Nós vamos conseguir fazer 3 em um dia só. Só um minutinho. Como eu falei, nós vamos conseguir, nessa noite, abordar 3 dos nossos artigos de fé, o 2º, o 3º e o 4º. Mas antes de começar falando aqui sobre esses artigos, eu gostaria que você inclinasse a sua cabeça comigo, que você orasse. Amém? Vamos orar aqui juntos mais uma vez. Senhor, nós queremos, em primeiro lugar, mais uma vez te agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo. O Senhor nos deu saúde hoje para estarmos aqui. Que bênção, que dádiva do Senhor isso. Nós queremos também, Senhor, pedir a Ti que o Senhor nos ilumine a mente, para que nós possamos ter o entendimento necessário dentro desse estudo que nós vamos ter aqui agora, dentro desses assuntos que nós vamos meditar. Nos dê graça, Pai, que o Teu Espírito Santo nos abençoe, nos ilumine e que nós possamos absorver o máximo. Eu sei, ó Deus, que tudo que nós vamos aprender aqui também tem uma aplicabilidade para a nossa vida, para o nosso dia a dia como cristãos. Então nos ajude, Senhor, a entender, mas nos ajude também a viver e praticar aquilo que o Senhor há de nos ensinar. É o que desde já nós oramos e agradecemos ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém e amém. Bem, irmãos, então como eu acabei de comentar, nós vamos estudar os 3 próximos artigos de fé. Semana passada a gente viu a respeito da doutrina da Trindade. É o primeiro artigo de fé do nosso manual, né? O Deus Trino. E agora nós vamos falar sobre Jesus, o Espírito Santo e as Escrituras Sagradas. Eu inverti e estou começando pelas Escrituras Sagradas. Eu vou fazer a leitura de como está o texto no nosso manual e vou fazer algumas observações a respeito da nossa crença acerca das Escrituras. Nosso manual diz assim: cremos na inspiração plena das Escrituras Sagradas, pelas quais entendemos os 66 livros do Antigo e Novo Testamentos, dados por inspiração divina, revelando sem erros a vontade de Deus, a nosso respeito,
em tudo que é necessário à nossa salvação, de maneira que o que não se encontra nelas não pode ser imposto como artigo de fé. Eu deixei algumas coisas demarcadas ali. Em primeiro lugar, a nossa denominação frisa muito bem que nós cremos na inspiração plena da Bíblia Sagrada. E por que isso é importante? No século XVIII, começou um movimento na Alemanha chamado de teologia liberal. Os liberais, eles começaram a negar a inspiração plena da Bíblia. Alguns anos depois, já chegando na virada do século XX para o século XXI, surgiu um outro movimento que quis ficar no meio. Não queria acreditar que toda a Bíblia era inspirada, mas também não queria acreditar que nada dela era inspirado, que a Bíblia não era um livro comum. Então ela quis ficar no meio. Esse movimento ficou conhecido como neo-ortodoxia. E eles acreditavam então que a Bíblia tem algumas partes que são inspiradas e outras não. Bom, eu glorifico a Deus de fazer parte de uma denominação que acredita na inspiração plena das Escrituras. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que nós começamos a duvidar que alguns textos não são inspirados por Deus, nós começamos a entrar em vários desvios e vários problemas. A partir do momento que a gente define assim, olha, alguns textos são inspirados e outros não. Quem é a pessoa que vai poder definir o que é e o que não é inspirado? Isso é um perigo. Outro perigo, nós vamos começar a cair num grande relativismo. Porque de repente eu vou defender uma doutrina que é bíblica e alguém vai dizer assim, não, esse texto aí não é inspirado. Eu não acredito nesse texto. Quer ver um exemplo que é algo que nós estamos vivendo na contemporaneidade, nos dias de hoje? É a respeito da sexualidade. A Bíblia condena a prática da homossexualidade. Ela não condena exatamente o homossexual, a pessoa. Deus ama qualquer pessoa, qualquer pecador. E chama qualquer pessoa ao arrependimento e à mudança de vida, à transformação de vida. Mas, hoje em dia, há muitas pessoas negando essa verdade das Escrituras. E nós temos muitos textos na Bíblia que mostram que essa prática é errada. E que Deus abomina essa prática. Assim como nós temos várias outras doutrinas na Bíblia também, que há pessoas hoje que estão tentando negar. Então, essa questão de alguém dizer, não, um trecho da Bíblia é inspirado, outros não, isso é muito perigoso. Então nós acreditamos na inspiração plena, total. Toda a Bíblia que você tem aí, que eu tenho aqui, é considerado um livro inspirado pelo Senhor. Deus inspirou essas pessoas, aquelas pessoas que escreveram realmente a trazer esse material para nós. E de onde nós tiramos isso? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então o próprio autor da Bíblia já parte desse princípio. Olha, toda a Escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Né? Foi soprada pelo Senhor. E nós precisamos acreditar nisso, irmãos, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Por isso que o final do nosso artigo também diz assim, eu não destaquei, mas ele diz assim, de maneira que o que não se encontra nelas, né, nas Escrituras, não pode ser imposto como artigo de fé. Então, por exemplo, existem pessoas hoje que querem impor costumes, que querem impor práticas, mas que não estão na Bíblia. A partir do momento que eu quero impor algo para alguém que não está na Bíblia, eu estou criando um legalismo e eu estou colocando um fardo sobre as costas ou sobre os ombros de alguém. Então, por isso que crer na inspiração plena da Bíblia também é importante. Há muitos movimentos hoje que não creem somente na Bíblia, creem nos livros de outras pessoas. Então, por exemplo, uma outra pessoa escreveu um livro, não, nós cremos na Bíblia, mas nós também cremos no livro do nosso profeta fulano de tal. Esse também é um outro perigo. Então nós cremos apenas na Bíblia como material inspirado, nenhum outro livro a mais. Deus me deu a graça de escrever livros. Mas eu não posso pegar os meus livros e trazer aqui para vocês como, olha, isso aqui também está em pé de igualdade da Bíblia. Não pposso. Então a regra de fé e prática é a Bíblia. São as Escrituras, que é inspirada por Deus em todos os seus livros. Todos os 66 livros está escrito ali. Então, essa outra parte que está destacada, dos 66 livros, entre o Antigo e o Novo Testamento, também é outra coisa importante. Porque nós acreditamos que apenas esses livros que estão aqui conosco, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, são os livros considerados como inspirados. A Igreja Católica, por exemplo, ela acredita em outros 7 livros, que nós chamamos de apócrifos. E também em mais 2 acréscimos, que estão no livro de Esther e também no livro de Daniel.
nós não acreditamos nem nesses acréscimos que foram escritos bem posteriormente aos livros que nós acabamos de citar, e também não acreditamos naqueles outros 7 livros, porque eles foram escritos num período que nós chamamos de silêncio de Deus, ou período interbíblico. São livros que têm erros históricos, que têm erros teológicos, que têm outros tipos de erros geográficos. Então, nós não acreditamos deles serem inspirados por essa razão. Então, nós não cremos nesses livros aí. O Concílio de Trento, que aconteceu um pouco depois da Reforma Protestante, ainda no começo do século XVI, é que vai reafirmar esses livros apócrifos como sendo livros que deveriam fazer parte da Bíblia. Então, nós não acreditamos nesses livros aí. Então, é uma outra informação importante. Nós entendemos que esses livros aqui, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, são os livros inspirados por Deus. Esses livros que nós chamamos de apócrifos, esses 7 que eu acabei de citar, eles também não entraram na coleção de livros sagrados do povo judeu. É uma outra razão para a gente também não acreditar nos livros apócrifos, né? Uma outra razão. Não dá tempo de eu explicar muito, nosso objetivo não é trazer uma aula de teologia. Quisera eu aqui poder explicar para vocês como é que o processo, né, de formação dos livros que foram considerados inspirados, como é que isso aconteceu, mas nós não temos tempo para isso. Mas uma coisa importante para que você saiba é o seguinte: os judeus foram os responsáveis pela seleção dos livros do Antigo Testamento que nós temos. Eles fecharam esses 39 livros. Depois do período cristão, da era cristã, depois do nascimento de Jesus, foi feito inclusive um concílio judeu, chamado Concílio de Jâmnia. E nesse concílio, novamente, eles vão discutir quais são os livros que a gente acredita. São os mesmos 39 livros que a gente tem. Então essa é outra razão pela qual nós não acreditamos que os 7 livros apócrifos fazem parte da nossa coleção. Nós só acreditamos nos 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo. É outra coisa importante ali. Outra informação importantíssima. Nós acreditamos também que além deste livro, desta coleção de livros, na verdade, né, a Bíblia, ser inspirado plenamente por Deus. Cremos nesses 66 livros. Cremos então que estes livros foram revelados sem erros. Isso é muito importante também. Ou seja, nós acreditamos numa doutrina chamada de inerrância. Nós acreditamos que aquilo que Deus nos revelou não tem erro. Isso é muito importante, porque o movimento liberal, que eu disse para vocês do século XVIII, lá na Alemanha, começou a ensinar exatamente isso. Olha, a Bíblia tem erro. A Bíblia não é confiável. A Bíblia tem algumas coisas aqui que não estão de acordo. Olha, ela tem contradição. E na verdade, meus irmãos, são algumas coisas simples de se estudar e de se entender. Eu vou citar alguns pequenos exemplos do que eles dizem que são erros, ou que são contradições, tá? Só para você ter uma noção. Um exemplo bobo aqui, ó. Morcego, para nós, é o quê? Hoje, de acordo com a biologia, é um mamífero. Mas na época da Bíblia, no livro de Levítico, quando vai fazer ali uma separação dos animais que podem ser comidos e dos animais que não podem ser comidos, o morcego é colocado como uma ave. Está errado isso? Não, porque a Bíblia foi escrita na linguagem do observador. E também, além de ter sido escrita na linguagem do observador, ela também não é um livro de ciência, não é um livro científico. Então, partindo desse pressuposto, se você perguntar até para uma criança hoje o que é um morcego, ele vai ver as asinhas do morcego batendo, vai falar, não, é uma ave, é um pássaro, ele voa. Então, algumas características biológicas do morcego, a biologia moderna coloca como um mamífero. Mas isso aí não é um erro. E nem uma discrepância, nada disso. Então, essa é uma das coisas que eles acabam dizendo. Uma outra coisa no Novo Testamento, para você entender. Nós temos 3 evangelhos que nós chamamos de sinópticos. Sinóptico vem da palavra sinopse. Quando você vai na locadora de vídeo, por exemplo, pega uma capa de um DVD, lá você, atrás da capinha, você vai ver a sinopse do filme, né? Ali vai estar dizendo um pouco do que o filme trata, qual é o objetivo do filme, o que o filme vai falar, qual é a história dele. Então, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos chamados de sinópticos, porque eles fazem uma sinopse da vida de Jesus, do ministério de Jesus, de como ele nasceu, de como ele viveu, de como ele morreu, de como ele ressuscitou, quais foram os milagres que ele operou. Então, uma sinopse do ministério de Cristo. E nós temos uma questão para estudar que nós chamamos de harmonia dos evangelhos. Por quê? Porque nem sempre aqueles evangelistas vão contar as histórias dentro de uma cronologia igual. Às vezes um evangelista vai contar uma história num momento, depois ele conta outra, depois ele volta aqui de novo, o outro evangelista já vai contar numa ordem mais certa. Então não existe uma cronologia muito certa. Então algumas pessoas vão acabar dizendo que existe contradição por isso. Mas é simples, é só a gente pegar o texto e estudar a cronologia da Bíblia, que a gente consegue demarcar os momentos em que aqueles eventos ocorrem.
Um outro exemplo ainda do Novo Testamento, e o último que eu vou dar, porque senão a gente não vai ter tempo suficiente para falar dos outros pontos, né? Uma outra coisa que algumas pessoas dizem ser uma contradição, um suposto erro da Bíblia, vou citar para você o cego de Jericó. Um dos evangelistas diz que Jesus estava entrando em Jericó. Outro evangelista diz que Jesus estava saindo de Jericó. Então, algumas pessoas vão dizer, está vendo, tem uma contradição. Há um relato diferente. Um está dizendo que ele está entrando, o outro está dizendo que ele está saindo. Tem um erro na Bíblia. Não tem erro nenhum aí, irmãos. É falta de conhecimento arqueológico. É só entender que existiram duas Jericós. A primeira Jericó que existiu é aquela que Josué entrou junto com o povo, rodeou as muralhas, o povo bradou e as muralhas caíram. Essa cidade foi destruída. Nos dias do rei Herodes, ele reconstruiu a cidade de Jericó para ser a cidade de descanso dele, a cidade de férias. Então, na época de férias, ele ia para lá, descansava, e tinha lá uma segunda Jericó. Então não está errado. Do ponto de vista de um dos evangelistas, de fato, ele está entrando em Jericó, ele só não fala qual. O outro evangelista, ele está saindo, também não fala qual. Então não tem nenhuma discrepância nisso. É algo muito simples de fazer aqui uma harmonia entre esses três evangelhos. Não tem dificuldade nenhuma. Então nós precisamos entender isso. Graças a Deus, a nossa denominação é uma igreja que acredita na inspiração plena, acredita nos 66 livros que nós temos aqui, e acredita também que a Bíblia é inerrante, não tem erros. Uma coisa é nós acreditarmos nos originais, que não tem erro. Outra coisa são as traduções e as versões. Às vezes a gente tem alguns probleminhas de tradução, que na hora da pessoa traduzir para o português ou para outros idiomas, teve dificuldade. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos várias traduções que foram feitas a partir do latim. Não é uma boa tradução. Por quê? Porque a Bíblia, Antigo Testamento, né, em sua maioria, foi escrito no idioma chamado hebraico, que não é o mesmo hebraico de hoje, que se fala lá em Israel. É um hebraico mais antigo. Nós chamamos de hebraico bíblico. O Novo Testamento, a maioria da parte do Novo Testamento foi escrito em grego. Também não é o mesmo grego de hoje, falado na Grécia. É muito parecido, né? Mas há alguma mudança. O grego moderno é diferente do grego bíblico. Então, quando alguém pega aquele texto que já foi traduzido do hebraico, do grego, para o latim, e agora vai traduzir, né, a tradução para o português, nós vamos ter problemas de tradução. Mas esses probleminhas de tradução não são problemas tão graves assim, não são coisas que vão afetar a nossa fé, não são coisas que vão afetar a nossa doutrina, não são coisas que vão afetar a nossa crença. Não tem dificuldade nenhuma. Isso aí a gente deixa para as pessoas que estudam com mais profundidade, né, realmente os textos bíblicos. Não vai afetar, a sua leitura individual não vai afetar em nada. Pode ficar bem tranquilo. Você pega qualquer versão aqui em português e não vai ter nenhum problema. A única versão que eu não vou dizer para você ler, não vou indicar para você, é a versão da Bíblia Viva. Porque ela não é uma tradução, ela é uma versão. Ela faz paráfrases do texto. Então, às vezes, você vai perder o sentido mais original do texto. Eu não indico para você essa Bíblia. Outra versão também em português, que eu também evito de indicar para você, é uma versão que nós chamamos de NTLH, que é uma sigla que significa Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Por quê? Porque essa tradução também tem alguns erros um pouco mais grotescos de tradução. Mas também não vai afetar muita coisa a sua interpretação, não. Uma boa versão para nós hoje, né, no século XXI, que vai nos ajudar, é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Ela tem uma linguagem um pouco mais moderna. Ela ajuda você a ler com mais facilidade, o texto fica mais corrido. E a gente usa muitas versões mais antigas, né? A Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida Fiel. São versões mais antigas, com um português mais arcaico. Mas a NVI é uma boa versão, fica aí a indicação para vocês. Então, irmãos, começo aqui trazendo o artigo 4º, que é o que a gente pensa sobre as Escrituras. Por que eu pulei do artigo 1º para o artigo 4º? Porque nós precisamos entender que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E quando nós entendemos isso, vai ficar mais fácil agora falar sobre Jesus, vai ficar mais fácil falar sobre o Espírito Santo, e fica mais fácil a gente entender a doutrina da Trindade, como nós aprendemos semana passada. E fica mais fácil para a gente também aprender as próximas doutrinas que nós vamos falar aqui nos nossos próximos encontros, né? Então, ficou claro aqui o que a gente acredita sobre as Escrituras. Nós vamos falar agora a respeito da nossa crença sobre Jesus. Eu vou ler ali novamente um trecho do nosso manual.
há alguns trechos ali que estão destacados. Eu vou comentar sobre esses trechos destacados e nós vamos falar um pouco sobre Jesus Cristo. Cremos em Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que Ele é eternamente um com o Pai, que encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. E assim, duas naturezas perfeitas e completas, isto é, a divindade e a humanidade, se uniram em uma só pessoa, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o Deus homem. Cremos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que Ele verdadeiramente ressuscitou dos mortos e tomou de novo seu corpo juntamente com tudo que pertence à perfeição da natureza humana. E com isto subiu ao céu, onde se ocupa em interceder por nós. Olha só esses trechos que estão destacados. Eu disse aqui do movimento liberal, né? Os liberais passaram a negar milagres. Eles não passaram só a negar a inspiração da Bíblia, não. Eles começaram a negar também os milagres. Eles começaram a dizer que milagre não existe. Começaram a dizer que aqueles milagres da Bíblia também não existiam, que era mito. Então começou-se a defender a ideia de que era preciso desmitologizar a Bíblia, tirar os mitos da Bíblia. E aí, por exemplo, para eles, Jesus impossivelmente poderia ter nascido de uma virgem. Eles começaram a negar o nascimento virginal de Jesus. Né? Então, por exemplo, esse destaque que eu deixei ali, ó, né, nasceu da Virgem Maria, mostra que nós cremos nessa doutrina. Por mais que possa parecer loucura aos olhos do ser humano natural, do homem natural, nós cremos, porque a Bíblia nos revela isso, ela nos conta que não apenas Jesus nasceu da Virgem Maria, mas a Bíblia também nos fala que Jesus encarnou, que o Deus Filho saiu do céu, né, de acordo com João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós cremos na doutrina da encarnação. E nessa encarnação, Jesus nasceu de quem? De uma virgem. E havia profecias para que isso acontecesse. Nós cremos nisso. Pode parecer loucura para a ciência. É impossível a ciência conseguir comprovar uma coisa dessa. Né? Hoje existem, por exemplo, muitos historiadores que querem dizer que o cristianismo é um mito, que Jesus não existiu. Mas não tem como nem provar isso daí. Pelo contrário, se ele tem dificuldade com o lado dos milagres de Jesus, ele, historicamente, tem que baixar a cabeça e ver que Jesus existiu de fato. Nós temos muitos documentos históricos, além da Bíblia, que comprovam a existência de um Jesus histórico. Né? Mas além do Jesus histórico, do Jesus humano, nós também cremos no Jesus divino. O Deus que abriu mão de sua glória, se encarnou e habitou entre nós. Nós cremos na encarnação, cremos no nascimento da Virgem Maria, e nós cremos então que quando Jesus encarna no ventre de Maria, ele então encarna com duas naturezas perfeitas. Que naturezas são essas? A natureza humana e a natureza divina. É o que eu vou me concentrar aqui para explicar para vocês nessa noite. Que tem sido alvo, inclusive, de muitos ataques em redes sociais, como eu comentei para vocês. Bem, o que mais aí que nós destacamos aqui no nosso artigo de fé? Está ali também sobre a ressurreição. Ele verdadeiramente ressuscitou dos mortos. Porque os liberais não acreditam que Jesus ressuscitou. Muita gente hoje fala assim, não, Jesus morreu, ele até existiu. Mas ele morreu e esse negócio de ressuscitar era uma crença, era uma ideologia de que Jesus continua vivendo no coração das pessoas. Não, mentira. Ele ressuscitou de verdade. E tanto foi de verdade que pessoas morreram por não negar a ressurreição de Cristo. O Império Romano bateu contra muitos cristãos, prendeu, fez vários tipos de situações complicadas, colocaram eles na cadeia, bateram neles, e mesmo assim eles não negaram essa fé. Morreram pela ressurreição de Jesus. Então nós temos comprovações históricas também acerca da ressurreição de Cristo. Então é importante esse destaque. E outra coisa importante, ele não só ressuscitou, como ele também ascendeu aos céus. Ele subiu. Ele ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos, de acordo com Atos capítulo 1, e depois desses dias ele subiu aos céus e está com o Pai agora, né, à direita do Pai, intercedendo por nós. Então os liberais também não acreditam nisso. Mas nós acreditamos. E está bem destacado ali. Agora, o que eu quero destacar mesmo aqui para a gente, o que eu quero ensinar para vocês aqui, que eu acho muito importante dentro disso tudo? É a ideia, ou melhor, a doutrina da dupla natureza de Cristo. Né, de Jesus ser 100% Deus e 100% homem. É muito importante essa doutrina. Isso porque, como eu comentei, tem sido alvo de muitos ataques no meio das redes sociais, e às vezes a gente percebe muita gente que não sabe, não consegue nem argumentar a respeito disso. E aí eles são levados
pelas argumentações, pelas falácias dessas pessoas. O que é uma falácia? Falácia é quando alguém fala uma coisa bem elaborada, dá um estudo bem elaborado, parece que o negócio está certo. Mas aí quando você vai analisar com detalhe, você percebe, não, isso aí está errado. Então, por exemplo, quando alguém nega a doutrina da Trindade, quando alguém nega a dupla natureza de Jesus, está cometendo uma falácia. Quando você vai analisar perante a Bíblia, perante os estudos teológicos, você vai perceber que é uma doutrina completamente cristã e uma doutrina básica. Nós precisamos professar esta fé. Então vamos começar a falar sobre isso daí. Olha só o que acontece. No decorrer da história da igreja, nós tivemos várias interpretações erradas a respeito dessa questão da dupla natureza. Eu vou falar aqui algumas ali rapidinho para você entender e para você ver como é que é importante nós entendermos isso. Por exemplo, nós tivemos na história da igreja uma pessoa dizendo que Jesus era uma criatura. Se ele está dizendo que Jesus é uma criatura, ele está dizendo que Jesus foi criado. Se Jesus foi criado, ele não pode ser Deus. Isso aconteceu no século IV. Um homem chamado Ário começou a defender isso. Não, Jesus foi criado por Deus. Se ele está dizendo que Jesus foi criado por Deus, Jesus não é o Criador. E Jesus também não é Deus. Então é um perigo as pessoas defenderem isso. E até hoje, existem alguns movimentos que creem assim. Vocês sabiam? Inclusive, na nossa região aqui em Barroso, nós temos. Vou dizer o nome aqui. Não tem problema estar gravando, não. As testemunhas de Jeová, por exemplo, acreditam assim, que Jesus não é Deus, que Jesus foi criado. E eles até dizem que Jesus é o arcanjo Miguel. Então isso é muito sério, é muito grave, porque está negando a divindade de Jesus. É uma heresia grave, uma heresia destruidora. Por isso que é importante nós sabermos. Então, às vezes eles vão lá, como quem não quer nada, bate na tua porta, deixa eu estudar contigo, aí você abre a porta, senta aqui, estuda comigo. Aí ele começa a falar aquelas heresias para você. Cheio de falácia. Pega um versículo isolado aqui e ensina para você. Pega outro versículo isolado ali e te ensina. Então é importante nós entendermos esse lado aqui. Isso aí está errado. Acreditar que Jesus foi uma criatura. Outra heresia também, outro erro que cometeram no meio da história da igreja. Muitas pessoas começaram a dizer que Jesus era um homem comum. E, aliás, no meio de muitas pessoas que gostam de filosofia, de história, a gente vai ver esse tipo de coisa acontecendo também. Pessoas dizendo, não, Jesus foi um cara comum. Ele foi igual Gandhi, ele foi igual Teresa de Calcutá, Martin Luther King. Ele foi um cara de ideologia, foi um revolucionário. E não, Jesus não foi nada disso. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, eternamente. Ele é Deus. E nós vimos isso aqui semana passada. Jesus não é só alguém que trouxe uma ideologia, não, irmãos. Jesus é alguém que veio morrer pelos nossos pecados. Então, quando alguém diminui Jesus, ele está diminuindo o efeito do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. Nós temos que entender isso muito bem. Quando alguém subtrai de Jesus a sua divindade, está subtraindo também, ao mesmo tempo, o efeito da sua expiação. Então nós temos que entender isso aí. Houve também outras pessoas que disseram assim, não, Jesus não teve nada de humano, não. Jesus era divino só. Porque a carne é uma coisa má. A matéria é uma coisa corrompida. Como é que pode, então, se a carne é uma coisa má, Jesus ter sido humano, perdão. Então algumas pessoas estavam negando a divindade, ou melhor, a encarnação de Jesus. Na época dos apóstolos isso já estava acontecendo, quer ver? Eu separei aqui um texto bíblico que está em 1 João capítulo 4, versículo de 1 a 3, em que o apóstolo João diz assim, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que professa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não professa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Então, na época de Jesus, havia uma seita chamada gnósticos. Gnóstico vinha de uma palavra grega que chama gnose, que significa conhecimento. Eles valorizavam muito a ideia do conhecimento místico, do conhecimento sobrenatural, usavam da numerologia, da cabala e de outras fontes de adivinhação, e eles então começaram a negar a encarnação de Jesus. Eles diziam que Jesus não podia ser humano não, que ele tinha que ser só divino. E negaram então essa doutrina importantíssima da fé cristã. Ainda em outro trecho dessa carta aí do apóstolo João, da sua segunda epístola, agora versículo 7, ele vai reforçar de novo
esse erro. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Então está vendo? A igreja primitiva já teve que lidar com esse tipo de problema. Então algumas pessoas vão negar a encarnação de Jesus. E Jesus também é homem, né? Ele encarnou. Outra coisa que aconteceu no meio da história da igreja, pessoas dizendo que ele nasceu homem e depois virou Deus. Então teve gente que disse assim, não, Jesus nasceu um ser humano normal. Aí quando ele foi vivendo, quando ele chegou aos 30 anos de idade, ele abandonou tudo, foi para o meio do deserto, teve um momento de ascetismo, de isolamento, e ali o Espírito Santo veio sobre ele e a natureza divina o tomou. Outro erro. Inclusive nós temos filmes que ensinam isso. Aí um detalhe importante. Nós temos que tomar cuidado com os filmes que a gente assiste. Só filme não. Esses seriados que estão passando por aí, né? Eu acho até melhor que tem esse tal aí desse negócio tá passando na Record, como é que chama lá? Terra Prometida que está passando agora, né? É até melhor que essas novelas que estão passando aí na Globo, em outros lugares. Mas, meus irmãos, a quantidade de erro bíblico que tem nesses negócios está para nascer, viu? É muita coisa. Então nós temos que tomar cuidado, por isso você tem que ler a Bíblia. Eu assisti um filme muito antigo, de Noé, um filme, agora me fugiu até o nome do autor, do ator, perdão, é Jon Voight, o nome do ator, é aquele cara que fez o Anaconda, né? E nesse filme é um negócio muito engraçado, né? Acontece o dilúvio, depois ele fica lá dançando na arca, pedindo ao Senhor para ter misericórdia, de repente aparece lá um navio pirata, né? E o navio pirata é cheio de gente ali tentando saquear a arca de Noé, enfim, tem nada a ver com a Bíblia isso daí. E uma mistura também de uma história com a outra, né? Porque esse tal de Noé, interpretado pelo Jon Voight, antes do dilúvio ele está assim, Deus aparece para ele e fala assim, olha, eu vou destruir a terra. E ele fala assim, não, Senhor, não destrói não. Se tiver 100 justos aqui, não destrói. Tá bom, se tiver 100 justos, eu não vou destruir. Não, Senhor, se tiver 50, não destrói. Tá bom, se tiver 50, eu não destruo. Senhor, se tiver 10, tá bom, se tiver 10, eu não destruo. Mas isso aí não é a história de Noé. Isso é a história de Abraão. Então tá vendo a confusão? Aí a pessoa vê um filme desse e fica confuso. Mesma coisa é um filme desses aí. Ó. E esse filme que eu estou falando, não me lembro agora o nome do filme, mas é um filme que ensina que Jesus vai virar Deus depois. Ele vai ter ali um encontro com Deus e o Espírito Santo vai possuir ele depois desse momento. Né? Nesse filme, eles mostram que Jesus tinha tentações com Maria Madalena, irmãos. Ele ficava desejando Maria Madalena, que ele ficava tendo ali desejos pecaminosos na sua mente, se imaginando com ela, imaginando tendo relações sexuais com ela, né? Olha só o perigo de alguém assistir um negócio desse. Eu lembro uma vez que uma pessoa viu esse filme e falou assim, Jesus era igual a gente mesmo, né? Até tentação no lado de... Ele quase dormiu com Maria Madalena. Eu falei, onde é que você viu isso? Não, eu vi num filme. Não, na Bíblia não tem isso aí não. Então nós temos que tomar cuidado, viu, irmãos? Assista aí os filmes, não tem problema. Igual esse Noé novo que apareceu aí, né? Já tem umas 10 heresias, até mais nele aí. Se você tiver interesse, acesse o meu blog, tem um artigo lá que eu escrevi para uma revista, e são 10 erros sobre o filme Noé. Dá uma olhada lá, eu separei 10, tem mais, mas eu separei os 10 principais. Né? Enfim, existe esse erro de algumas pessoas pensarem, Jesus nasceu um homem normal, depois virou Deus. Existe um outro erro também, de que Jesus, ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem, o negócio misturou tudo, e agora ele não é 100% Deus, 100% homem. Ele é 50% Deus, 50% homem. São naturezas misturadas. Natureza amalgamada. E existe gente que até hoje defende isso daí. Isso aí aconteceu lá no começo da era da igreja, mas até hoje tem gente que ensina esse negócio. Qual que é o problema de acreditar nisso? O problema é que você está dizendo que Jesus não é um Deus completo. Ele é um semideus. Ele é um mutante. E qual a diferença entre Jesus e os deuses da mitologia grega? Um Hércules da vida, um semideus. Metade humano, metade divino. Não tem diferença nenhuma. Né? Então esse é o problema de acreditar nessa última parte que eu coloquei aqui para vocês. E aí entra o ponto de vista correto, o ponto de vista certo. Teve um camarada na história da igreja chamado Nestório, que ele começou a dizer o seguinte, olha, Jesus é uma pessoa e Cristo é outra pessoa. Olha a bagunça que ele fez, né? Ele começou a dizer que Jesus era uma coisa e Cristo era outra. Então ele fazia diferença, ele acreditava que Jesus Cristo era duas pessoas. Cristo, na verdade, não é sobrenome de Jesus, viu, gente? Cristo é um título. É um título que é uma tradução grega de Messias, Machia, né, em hebraico. E significa ungido. Jesus, o ungido. Jesus, o Messias. Jesus, o Cristo.
Não é um sobrenome, é um título. Então Jesus é o ungido. Por que ungido? Porque o Espírito do Senhor está sobre ele e o ungiu para pregar o Evangelho, o cumprimento da profecia de Isaías. Tá? Então, esse cara começou a pregar essas duas coisas bagunçadas. Jesus, ele é humano, mas ele também é outra pessoa, ele também é Cristo. Uma bagunça que ele estava fazendo. E nessa época apareceu um camarada chamado Cirilo de Alexandria. E o Cirilo começou a debater com ele. E ele falou, você está errado nesse negócio aí. Na verdade, o que a Bíblia nos ensina é que Jesus é 100% Deus e 100% humano. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. São duas naturezas distintas e perfeitas ao mesmo tempo. Né? Então foi o que ele começou a defender. Aí tem um nome difícil na teologia, que é união hipostática, ou seja, a união das duas naturezas. Duas naturezas diferentes, mas ao mesmo tempo perfeitas. Né? Não precisa preocupar com esse nome difícil. O importante para nós é entender que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Ok? Vou provar isso para vocês biblicamente. Então nós vamos falar isso aqui diante da Bíblia, para não ficar na minha ideia, para não ficar nas minhas palavras e nem no estudo da teologia. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a humanidade de Jesus primeiro. Jesus foi 100% humano, normal, como qualquer um de nós. Então Jesus, Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que como nós, ele em tudo foi tentado, mas sem pecado, porque ele foi uma pessoa normal. O inimigo não ia perder tempo em tentar Jesus se ele não acreditasse que Jesus poderia ceder à tentação. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a gente tem lá o relato da tentação de Jesus. Né? E o inimigo não ia ficar perdendo tempo se ele não observasse, esse Jesus aí é humano, ele pode cair, ele pode falhar, ele pode errar. Então, nós, por aqui, já começamos a ver que ele era humano. Mas eu vou falar aqui de outros aspectos da humanidade de Jesus. Por exemplo, Jesus tinha limitações físicas. O que nós queremos dizer com isso? Jesus tinha sede. Em João capítulo 19, versículo 28, diz assim, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, ele disse o quê? Tenho sede. Lá na crucificação, né? Então, Deus não tem sede, mas o Jesus humano tem sede, como você e eu temos sede, para beber água, né? Jesus tinha limitação física também na fome. Em Mateus capítulo 21, verso 18, diz assim, cedo de manhã ao voltar da cidade, Jesus teve fome, limitação física. Jesus tinha cansaço, fadiga. João capítulo 4, versículo 6, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta, ele estava cansado. Muitas vezes Jesus se sentia fadigado, sobrecarregado, porque as pessoas iam até ele o tempo todo pedir as coisas, ele ficava cansado, precisava dormir. Aquele momento em que Jesus está no barquinho, no mar da Galileia, quando vem aquela tempestade forte, e Jesus está dormindo lá no cantinho, no fundo do barco, por que ele está dormindo e não acorda? Com aquela tempestade imensa e mortal. Porque ele estava muito cansado, irmãos. Só você ler o texto, o seu contexto, você vai perceber isso. Jesus estava muito cansado. Então Jesus tinha limitação física, também sentia cansaço como nós sentimos. Jesus sentia sono. Mateus capítulo 8, verso 24, né, nós temos aí o trecho que eu estava dizendo. E eis que no mar se levantou uma forte tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Sentia sono. Agora, Deus não dorme. Mas Jesus estava dormindo. Por quê? Por causa do cansaço físico, das suas limitações físicas também. Jesus tinha limitações intelectuais, no sentido de pensamentos, de ideias, né? Então, por exemplo, em Lucas capítulo 2, verso 52, diz que Jesus crescia em sabedoria diante de Deus e dos homens. Então, como uma criança normal, ele cresceu, se desenvolveu, foi aprendendo, precisou estudar também, né? E precisava se desenvolver no conhecimento também, no sentido de conhecimento natural, humano. Jesus também adquiria conhecimento pelas observações. Ao observar as coisas, ele também adquiria conhecimento no sentido humano. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se acharia nela alguma coisa. E aproximando-se dela, achou-se não folhas, pois não era o tempo de figos. Está lá em Marcos 11, 13, aquela passagem que ele vai amaldiçoar a figueira. Né? Por quê? Porque ele sabia que era questão do tempo. Né? Não era a temporada de figos, mas ele foi lá assim mesmo sabendo. Né? Até os discípulos ficam ali, mas não é época dos figos. Né? Então, a gente mostra aqui mais uma limitação intelectual. Há também limitações sobre o conhecimento no sentido do futuro. Aí nós estamos falando da natureza humana de Jesus. Né? Então veja comigo aqui, Mateus 24, 36.
Mas daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Então aqui mostra que Jesus também não pôde, naquele momento ali onde ele usou da sua natureza humana, não pôde revelar para as pessoas o dia da sua segunda vinda, né? Porque ele usou da natureza humana. Então, está dando para entender bem aqui que Jesus é 100% humano, alguém normal, no sentido da sua humanidade, ok? Outro aspecto da humanidade de Jesus, a sua identificação social. Jesus tem uma genealogia. Se você pega Mateus capítulo 1, e você pega também o Evangelho de Lucas, nós temos ali 2 genealogias. Uma genealogia, está trazendo a genealogia, né, a família, né, que ele vai vir a partir de José, e a outra vai trazer a partir de Maria. Então as 2 genealogias estão querendo mostrar que, olha, Jesus é descendente da família real. Ele realmente é o filho de Davi, aquele que Deus tinha prometido para vir e implantar o reino de Deus, né? Esse é o objetivo nas 2 genealogias. Por isso que você vai ver uma genealogia que chega num certo ponto, ela vai para o outro lado. E na outra genealogia ela vai para o outro lado. Aí você pensa, por que tem diferença na genealogia? Tem contradição na Bíblia? Não. É porque uma genealogia fala sobre José e a outra genealogia fala sobre Maria. Né? Porque o correto na genealogia era colocar a descendência do homem, não a descendência da mulher. Então o nome de Maria, por exemplo, não vai aparecer ali. Vai aparecer o nome de José. Né? Então, como José era o marido de Maria, depois lá quando chega na descendência de Maria, pai de Maria para José e Maria, eles pulam para José. Deu para entender? Então, essas 2 genealogias mostram o quê? Identificação social. Né? Mostra a humanidade de Jesus. Ele teve que vir da linhagem de Davi, do rei de Israel. Jesus teve família. Teve mãe, pai, irmãos, irmãs. Teve uma vida normal aqui na terra. Então, tem até gente que nega que Jesus teve irmãos, que Jesus teve família. Ele teve. E são diversos textos na Bíblia que nós podemos comprovar isso, que Jesus teve família. Outra identificação social, Jesus também teve profissão. Em Marcos capítulo 6, verso 3, por exemplo, ele está pregando lá num certo lugar, curando algumas pessoas, e o pessoal pergunta, esse aí não é o filho do carpinteiro? Não é esse aí o filho de José? Aquele que trabalha na carpintaria junto com o pai dele, né? Então Jesus também tinha uma profissão, identificação social. Então aqui já deu para a gente ver que Jesus tem um lado humano, 100% humano. Nasceu da virgem, encarnou como um ser humano normal. Mas quando Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, não foi gerado só o lado humano. Foi gerado também Deus ali dentro. Né? 100% Deus, 100% humano. É difícil para a nossa cabeça isso? Não é fácil não. Mas Jesus também era Deus, desde o momento em que ele foi gerado. Ele nunca deixou de ser Deus. Então isso é muito importante nós entendermos. Porque vai ter gente que vai dizer, não, Jesus era homem normal até um certo tempo, depois virou Deus. Não, ele sempre foi Deus. É possível que Deus possa deixar de ser Deus? Aí Deus mudou. E Deus não muda, ele é imutável. Né? Então nós precisamos entender isso aí. 100% Deus, 100% homem. E agora nós vamos falar da divindade de Jesus. Vou começar a mostrar para vocês alguns aspectos da sua divindade. Uma coisa interessante, né? Uma profecia de Isaías capítulo 9, versículo 6, a respeito de Jesus, vai dizer assim: porque o menino nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será chamado, dentre outras coisas, né? Pai da eternidade. Quando a Bíblia chama ele de Pai da eternidade, está falando aqui de Jesus, essa profecia, né? Pai é algo que tem a ver com o poder criativo, é alguém que criou alguma coisa, é o dono de alguma coisa, né? Por exemplo, aqui no Brasil mesmo a gente costuma perguntar, quem é o pai da aviação? Quem que é? Morou perto da gente aqui, né? Santos Dumont. Quem é o pai da medicina? Hipócrates. Quem é o pai da mentira? O diabo, né? João 8,44. Então, quem é o pai da eternidade? O pai do tempo? Quem é? Jesus. Então Jesus existe antes do tempo, existe antes da contagem do nosso relógio. Ele é o criador do tempo. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? O tempo. E ele é o pai do tempo. Né? Jesus é o criador do tempo. Então aqui já mostra um pouco de como ele de fato é Deus. Não tem como a gente reduzir Jesus agora. Se ele é uma criatura, ele não podia criar o tempo. Né? Então, mas ele é o criador do tempo. Ele é o pai da eternidade. Jesus é incriado, ninguém o criou. Então, aquilo que eu falei de algumas pessoas que defendem erroneamente, né, que Jesus foi criado,
aqui a gente já consegue eliminar esse tipo de ideia. Em Hebreus capítulo 7, versículo 3, o autor da carta está fazendo uma citação, uma referência também ao livro dos Salmos, e explicando que Jesus é alguém que nasceu, nesse sentido, né, sem uma origem de alguém que o criou, ele é incriado. Então olha só o que vai dizer ali, ó. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Uma outra preocupação do autor da carta aos Hebreus aqui nesse texto é a seguinte, ele vem explicando sobre o sacerdócio. Jesus não é o nosso sumo sacerdote? Mas qual era a tribo sacerdotal lá no Antigo Testamento? Quem lembra aí? A gente pregou sobre isso aqui há pouco tempo. A tribo de Levi. Então os levitas eram os sacerdotes. De lá também tinha um sumo sacerdote. Mas Jesus não nasceu, não veio da tribo de Levi. Ele veio de outra tribo. Qual que é a tribo dele? É só você lembrar que ele é o leão da tribo de Judá. Então Jesus veio de outra tribo. E Judá não era a tribo sacerdotal. Então qual é a preocupação do autor da carta aos Hebreus naquele momento? Provar o sacerdócio de Cristo Jesus. Para que ele prove o sacerdócio de Jesus, ele vai fazer alusão a um salmo que fala sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Lembra quando Abraão entrou numa batalha para resgatar o seu sobrinho Ló, e aí depois que ele sai vitorioso da batalha, aparece para ele um sacerdote do nada. E ali aquele sacerdote, Abraão pega o dízimo de tudo e entrega para o sacerdote, e o sacerdote abençoa ele em seguida. Lembra dessa passagem? Quem era aquele homem? O nome dele era Melquisedeque, o sacerdote. Agora, de onde veio Melquisedeque? Quem era o pai dele? Quando ele nasceu? Quando ele morreu? Ninguém sabe. Então nós até acreditamos que é uma tipificação de Jesus. Né? Algumas pessoas chegam até a dizer que é uma cristofania, uma manifestação material de Jesus. É difícil a gente determinar qual está mais certo, mas de fato aparece esse sacerdote. E esse sacerdote não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, não tinha princípio de dias nem fim de vida, mas ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. E ele também permanece sacerdote para sempre. Então Jesus é sacerdote, não conforme ao que ele vai inclusive dizer no decorrer de Hebreus capítulo 7, né? Jesus não é sacerdote segundo a ordem de Levi. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Deu para entender então? Então o que o autor da carta está mostrando ali para a gente? Que Jesus é incriado. Tem pai, não tem mãe, no sentido de criação. Claro que o Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Claro que há essa relação. Mas não na relação de criação. Não no sentido de que Deus foi lá, o Pai olhou e falou, vou criar o Filho. E ele nunca tinha existido. Não. Pai, Filho e Espírito Santo é no sentido de relacionamento. Não no sentido de criação. Então, fica claro para nós aqui que Jesus é alguém incriado. Ninguém pôde criá-lo. Todas as coisas foram criadas através de Jesus. E aí eu vou deixar algumas passagens aqui para que você leia depois com calma na sua casa, né? A gente já viu aí João capítulo 1, versículo 1, né? A gente já falou, né, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito poderia ter sido criado. Mas tem outras passagens muito importantes mostrando também que Jesus é o Criador. Então, eu vou só recitar as passagens e você pode depois conferir com calma na sua casa. Nós temos aí Hebreus capítulo 1, versículo 2, versículos 10 também ao 12 de Hebreus capítulo 1 ainda, 1 aos Coríntios capítulo 8, versículo 6 e Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 18. Esses textos estão mostrando para nós que Jesus é Criador. E como Criador, Criador é um título de quem? De Deus. Jesus é o Criador, Jesus é Deus. Então isso aqui está reforçando a sua divindade. Quero partir aqui também para algumas comparações de alguns paralelos que a gente tem do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Passagens que aparecem no Antigo Testamento falando sobre Deus e são aplicadas no Novo Testamento a Jesus. Então é muito interessante também essa comparação. Quer ver? Acompanha comigo aqui, ó. Joel capítulo 2, versículo 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em Atos capítulo 2, versículo 21. Em Atos capítulo 34, versículo 36. Em Romanos capítulo 10, versículo 17. Esse mesmo texto vai ser citado e aplicado a quem? A Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Senhor é esse então? Também é Jesus. Né? Então reforça inclusive a doutrina da Trindade. Né? Mas aqui está dando para você ver que passagens do Antigo Testamento
que se referem a Deus estão sendo aplicadas a Jesus também. Isaías 45, 23. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Tem alguma passagem do Novo Testamento que te lembra isso? Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, olha aí, duas passagens paralelas aí, confirmando a divindade de Jesus. Isaías capítulo 8, versículo 14. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo. 1 Pedro capítulo 2, verso 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então, mais uma vez ali, outra passagem, fazendo um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando a divindade de Jesus. Salmo 45, verso 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Hebreus 1, 8. Mas do Filho diz, ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquele salmo que a gente acabou de fazer a leitura, ele se cumpre em Jesus. Está vendo? O autor da carta aos Hebreus está dizendo, olha, do Filho se diz. Aquilo que se falou no salmo está falando de Jesus. Outra prova também, né, intertestamentária aí, né? A gente usando os dois testamentos para provar que Jesus é Deus. Salmo 102, versículo 25 ao 27. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. E aí Hebreus 1, versículo 10 a 12, né, falando aí uma passagem bem paralela também ao Salmo 102. E do Filho, né, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra. Os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. É exatamente a mesma palavra do Salmo. Né? Então ele mostrando aqui que o Salmo 102, ele está aplicando o Salmo 102 a quem? A Jesus. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. A gente viu lá naquelas exposições que a gente fez sobre as igrejas da Ásia, né? Apocalipse 2, 23, olha o que Jesus disse. Em todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Tá? Idêntico, né? As duas citações aqui. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. João capítulo 1, versículo 1 e também o 3, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né? No princípio criou Deus, e as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Jesus é Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Vede, eu envio o meu mensageiro que prepara o caminho diante de mim. Lucas capítulo 1, versículo 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos. Né? Então ali falando da preparação do caminho, uma profecia sobre João Batista, e a profecia se cumprindo aqui em Lucas capítulo 1 também sobre João Batista. Ele ia preparar o caminho de quem? O caminho de Jesus. Né? Salmo 23, versículo 1, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. João 10, 11. Eu sou o bom pastor, né? Afirma Jesus. Deuteronômio 32, 4. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto ele é. João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou a verdade. E o texto anterior, Deus é a verdade. Jesus é Deus. Êxodo 32, 33. Respondeu o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Apocalipse 13, 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então o livro da vida de quem? Do Cordeiro. Né? Então, o paralelo aqui também na ideia de livro da vida. Isaías 2, 21. Entrarão nas fendas das rochas, nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor, e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Apocalipse 6, 16. Agora, o paralelo.
E diziam aos montes e os rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Próximo texto, Apocalipse 4:11. Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber glória, honra e poder. Aí ainda em Apocalipse também, uma outra passagem que mostra, né, a dignidade de receber a glória, a honra, o poder, né? Ali fala de Deus primeiro, agora aqui embaixo vai falar de quem? Do Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Ninguém pode receber essas coisas. Nenhum ser humano pode receber glória, honra, poder, ações de graça. Só quem? Somente Jesus. E no texto de Apocalipse 4:11, somente Deus. Então Jesus, incontestavelmente, é Deus. Tem mais algumas outras passagens ali, mas nós vamos passar. Outra forma também de nós identificarmos Jesus como Deus, não vou falar hoje, que a gente já falou semana passada, é analisando o que a gente chama de atributos absolutos. Quais são os atributos absolutos? Aqueles atributos que são só de Deus. Ele não compartilhou com mais ninguém. Ou seja, onipotência, onipresença, onisciência, né? São alguns desses exemplos. Então a gente viu semana passada, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são onipresentes, onipotentes e oniscientes. Então não vou repetir aqui de novo, né? Mas é só você pegar lá o áudio que já está gravado e relembrar. É outra forma de provar que Jesus também é Deus, através dos atributos absolutos. E aqui, para a gente encerrar o nosso estudo então, a gente vai falar rapidamente sobre o nosso terceiro artigo, que é sobre o Espírito Santo. O que diz aqui o nosso artigo, no nosso manual, a respeito do Espírito Santo? Diz assim: cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que Ele está sempre presente e operando eficientemente dentro da Igreja de Cristo, e com ela, convencendo o mundo do pecado, regenerando aqueles que se arrependem e creem, santificando os crentes e guiando em toda a verdade, tal como está em Jesus. Claro que todo esse texto é importante, né? Mas aí a gente teria que separar aqui horas para poder falar sobre ele. O que é mais importante para nós dentro dessa sequência de estudos que nós estamos dando aqui? O que é mais importante para nós é entender que o Espírito Santo é uma pessoa. E sendo uma pessoa, é uma das pessoas da Santíssima Trindade. É a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. É muito importante nós entendermos que Ele é uma pessoa. Quando nós falamos que o Espírito Santo é uma pessoa, o que a gente está querendo dizer, irmãos? Nós estamos querendo dizer que Ele é material, igual eu e você aqui? Uma pessoa, um indivíduo assim? Não. Eu expliquei isso semana passada. Nós estamos querendo dizer que Ele tem atributos de vontade, de sentimentos racionais, vontade própria, não é? Ele consegue conversar, persuadir. Então, tem algumas questões ali que são pessoais, que configuram a pessoalidade do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa nesse sentido. Não que ele precise ser material, carne, né? Não, mas ele intercede, ele fala, ele chora, ele entristece. São coisas que nós vamos ver aqui agora no decorrer, né, dos nossos slides finais. Então, nós precisamos destacar isso aqui bem. O Espírito Santo é uma pessoa. E há alguns movimentos hoje negando que o Espírito Santo é uma pessoa. Né? Existem movimentos judaizantes, e inclusive aqui em Barroso, nós já temos pessoas que abandonaram a fé, e agora eles não acreditam mais na Trindade, dizem que são judaizantes, dizem que são judeus messiânicos. Né? E eu tenho visto muito isso também no meio das redes sociais, em grupos de WhatsApp. Tem muito judaizante andando por aí, negando a Trindade, negando a pessoalidade do Espírito Santo. E tem ainda também o pessoal da Testemunha de Jeová, que também não acredita que o Espírito Santo é uma pessoa. Eles negam não só a divindade de Jesus, eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. E isso está errado de acordo com as Escrituras. Porque uma força não faz o que a gente vai dizer daqui para frente. Uma força não tem capacidade de pensar, de persuadir, de falar, de se entristecer, porque não é uma pessoa. Agora, uma pessoa faz tudo isso que eu disse. Então vamos comprovar que o Espírito Santo é uma pessoa a partir de vários textos bíblicos aqui agora, ok? Não vai demorar muito não, acompanhe comigo aí. Primeiro, o Espírito Santo fala. Força fala, irmãos? Força fala? Tem como você ir lá no seu padrão de energia e pedir para que o seu padrão de energia elétrica fale com você? Tem como você ir lá naquele interruptor e pedir para a energia que está passando para lá, nas correntes,
conversar contigo? Força não fala. Tem como você pegar aqui essa bateria, soltar ela do alto, e aí tem um negócio que chama força da gravidade, vai empurrar ela para o chão. Tem como essa força conversar contigo? Força não fala. Mas uma pessoa fala. Ok? Então o Espírito Santo fala. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Sabe lá no Antigo Testamento, quando algum profeta se levantava e dizia assim, ó, assim diz o Senhor? É porque o Senhor estava falando com ele. Quem era esse Senhor que estava falando com ele? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo falava com ele e ele reproduzia aquela palavra que o Espírito Santo estava dizendo para o povo. Ou às vezes aqui, né, para o papel, né, para os materiais que eles usavam na época, né? Então o Espírito Santo fala e continua falando com a gente hoje. Apocalipse capítulo 2, verso 7, a primeira parte do versículo, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo fala, e para falar tem que ser uma pessoa. A pessoa fala. O Espírito Santo se entristece. Características da personalidade, emoção. Deus sente emoções também, só que as emoções de Deus são perfeitas. A Bíblia não fala que Deus se ira. Só que a ira de Deus não é uma ira igual a nossa, irmãos, é uma ira santa. E no momento oportuno, a ira de Deus vai se manifestar sobre os incrédulos. E Ele condenará as pessoas à perdição. Vai ser o dia da ira do Senhor. Então Deus se ira também. Né? Não pensa você que Deus é só bonzinho, gracioso. Deus também se ira. Agora, Deus também se entristece com os nossos pecados, com a maneira como nós nos comportamos. E nós temos evidência bíblica do Espírito Santo se entristecendo. Isaías capítulo 63, verso 10. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. O Espírito Santo estava falando para o povo de Israel, chamando a atenção deles, dizendo, olha, voltem para mim. O que o povo fazia? Não dava ouvido, resistia à voz do Espírito Santo. E você acha que o Espírito Santo se alegra com isso? Não. Então, quando a gente não dá ouvidos ao Espírito Santo, ele se entristece conosco. É preciso entender isso. Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo se entristece. E quando nós cometemos pecados, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, ele também se entristece conosco, povo da igreja. Né? Então, é uma necessidade que nós tentemos ao máximo, que a gente se esforce ao máximo pela nossa santificação. O Espírito Santo testemunha, ele dá testemunho, ele fala sobre algo ou sobre alguém. Qual é o testemunho do Espírito Santo? Está em João capítulo 15, versículo 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então sabe aquele momento que você está lendo a Bíblia, por exemplo, e de repente parece que o Espírito Santo abre o teu entendimento e você entende um negócio ali da Bíblia Sagrada? É o Espírito Santo testemunhando sobre Jesus, mostrando para você o milagre que ele fez, te dando entendimento da palavra dele. Aquele momento que o pregador está aqui sendo usado por Deus, e aí o Espírito Santo abre a sua mente, ele está dando testemunho desta palavra, testemunho de que Jesus é Salvador. Então o Espírito Santo é aquele que dá testemunho. E para dar testemunho, precisa falar, precisa interagir, precisa contar alguma coisa, precisa persuadir alguém, precisa convencer alguém, e isso só uma pessoa pode fazer, né? O Espírito Santo pode ser tentado. Em que sentido que ele pode ser tentado? No sentido de você tentar passar ele para trás. É nesse sentido. Foi o que aconteceu aqui em Atos capítulo 5, versículo 9. Pedro lhe disse, está escrito lá, né? Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? A gente até viu essa passagem semana passada, né? Era um casal chamado Ananias e Safira. E esse casal, eles venderam algumas propriedades que eles tinham. Naquela época, como eles acreditavam que Jesus já ia voltar naquela geração, as pessoas estavam vendendo suas propriedades. Pegavam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Então esse casal aí, que ninguém era obrigado a entregar 100% do que vendeu, né? Mas esse casal resolveu então não entregar tudo.
Mas o que eles fizeram? Qual foi o erro deles? Dizer que estava entregando tudo. Não precisava disso. Era só chegar e falar, olha Pedro, nós estamos entregando 80%, tá? Os 20% a gente está guardando. É nosso. Podia ter feito, não era pecado não. Mas o que eles fizeram? Eles combinaram entre si e mentiram. Chegaram lá e falaram, ó, está aqui tudo que a gente vendeu. Mentira. Tentaram passar o Espírito Santo para trás. Né? Então até hoje tem muita gente que acha que está passando o pastor para trás. Mas está tentando passar o Espírito Santo. E não passa, irmão. Tem como não. Né? Aí Pedro está chamando a atenção deles. Ó. Por que vocês tentaram o Espírito Santo? Por que vocês tentaram passar o Espírito Santo para trás? Né? É impossível, né? Alguém conseguir fazer isso. Mas você só tenta passar alguém para trás, né, que você sabe que pode acreditar na sua mentira. Você só vai mentir para alguém que pode acreditar na sua mentira. Não é verdade? O Espírito Santo também comissiona. Em Atos capítulo 13, verso de número 2, diz assim, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, irmãos, quem seleciona as pessoas no corpo de Cristo é o Espírito Santo. Então tem até aquela coisa, o pessoal fala, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. Não está falando de predestinação de salvação, não. Está em João capítulo 15. É só ler o texto na sua íntegra e você vai ver que ali é a ação de Deus nos escolhendo para o serviço. Ele fala para os apóstolos, olha, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E os designei para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. É uma predestinação para o serviço. É Deus convocando, comissionando para a obra de Deus. Por exemplo, um exemplo muito prático aqui para vocês. Vocês acham que eu escolhi ser pastor? Não, não escolhi. Não estava nos meus planos. Não estava no meu coração. Não havia esse desejo em mim. Mas um dia, o Espírito Santo me separou para tal obra. Em Efésios capítulo 4, versículo número 11, vai dizer ali que Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É Ele quem comissiona, é Ele quem escolhe. Então não é você que vai chegar lá um dia e falar assim, não, eu quero ser evangelista. Não, isso aí é Deus que vai derramar sobre você o dom, se Ele quiser usar você. Não foi você que escolheu Ele que escolheu você para o serviço. Ficou claro? É o que está acontecendo aqui, ó. Ele está levantando, o Espírito Santo está separando Barnabé e Paulo para o trabalho missionário. A igreja estava reunida em oração, e ali naquele momento o Espírito Santo fala com alguém da liderança da igreja, fala, olha, vai lá, separa Paulo, separa Barnabé, que eu quero usar eles na minha obra. Eles vão ser os meus missionários. Então o Espírito Santo comissiona, escolhe também. O Espírito Santo intercede. Romanos capítulo 8, verso 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Interceder é o ato, na verdade, de se colocar no meio de duas outras pessoas. Inclusive, o ofício de intercessão, o trabalho de intercessão, é o trabalho, no grego, para alguém que é chamado de paracletos. Quem é o paracletos? Nas nossas traduções aqui vai aparecer advogado, mediador, intercessor, consolador, ajudador. E todos eles são títulos também que são dados tanto para Jesus quanto para o Espírito Santo. É o mesmo título dado a ele. Então, qual é o papel do mediador? É aquele que está no meio. 1 Timóteo 2,5, por exemplo, falando de Jesus como mediador, ele fala assim, ó, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então tem que ter alguém no meio, deu para entender? O Espírito Santo é intercessor, ele intercede, ele tem que estar no meio. E para estar no meio, tem que estar no meio de outras duas pessoas ali também. Neste caso, o Pai e o Filho. E também nós. Tem que estar no meio, né, para poder interceder por nós. Porque eu só vou pedir por alguém para outro alguém. E o que o Espírito Santo faz? Eu não sei orar, é o que ele está dizendo ali. Ó. A gente não sabe orar direito. Nós estamos passando provação, estamos passando luta, e a gente não sabe nem o que pede. Quantas vezes nós estamos passando tribulações, a gente vai orar e fala, Senhor, me leva logo embora, né? Aí você não aguenta mais a vida e faz aquela oração sem sabedoria. Nós não sabemos orar. Mas aí entra alguém que sabe orar e sabe interceder por nós. Entra o Espírito Santo. E ele nos representa. Ele representa nós, pessoas, diante de outras duas pessoas, o Pai e o Filho. Por isso que ele é o intercessor, o nosso mediador. O Espírito Santo, então, ficou claro aí diante dessas atividades
do Espírito Santo que ele é uma pessoa. E não há razão para não crer nisso. Então, amados, a gente termina por aqui hoje, né? Mais 3 dos nossos artigos de fé. A gente conseguiu falar sobre as Escrituras, conseguimos falar sobre Jesus, conseguimos falar sobre o Espírito Santo. Destacamos aquelas coisas que, pelo menos eu julgo aqui no nosso contexto, ser o mais importante. Eu oro para que Deus deixe isso bem gravado no seu coração. Essas apresentações eu vou deixar disponíveis aqui no nosso computador da igreja. Quem quiser baixar, pegar, usar em casa, use à vontade, né? Quem anotou aí, sempre esteja conferindo. E qualquer dúvida que surgir no decorrer da sua semana, dos seus estudos, pode ficar à vontade para me procurar. Amém? Então eu quero convidar você a se levantar nessa noite. Nós não vamos colocar louvor, não. Nós já vamos encerrar. Mas é muito importante nós entendermos que o Espírito Santo, então, é uma pessoa. E é uma pessoa que relaciona conosco. É uma pessoa que está do nosso lado. É alguém, meus irmãos, que nós podemos orar ao Pai, sabendo que Ele está ali nos assistindo, nos dando assistência, nos dando graça, nos dando socorro, nos dando auxílio. E nós sabemos que essa pessoa é tão viva que ela leva as nossas causas para Deus, e aí nós não precisamos ficar pedindo para mais ninguém. Não precisa ficar pedindo para um que já morreu interceder por você. Porque nós já temos os 2 maiores intercessores que nós precisamos, que é o Filho e o Espírito Santo. Então, aqueles momentos seus de fraqueza, dobra o teu joelho e ore. E Jesus, que está à destra do Pai, intercede por você. Saiba também que aquele momento que você não está sabendo orar, o Espírito Santo está intercedendo por você também. Nós temos o verdadeiro mediador do nosso lado. Se relacione com Ele.